Primeiro de Reis, capítulo 16, o verso 29. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim: Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Como se fora coisa de menos, ou seja, como não bastasse andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou ainda, para piorar a situação, por mulher, a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Capítulo 17 agora. Então, Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, profeta, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua mensagem e pela tua palavra nessa noite. Nós quebrantamos o nosso coração, o nosso espírito agora. E nós oramos para que a tua palavra, Senhor, ela venha cumprir no nosso interior aquilo que só a tua palavra pode cumprir. Senhor, nós vamos a shows e os shows não nos mudam. Nós vemos peças de teatro e isso não nos muda. Nós assistimos filmes, Senhor, e programas de televisão e isso só serve para nos divertir. Mas quando somos expostos, Senhor, à tua palavra pode nos mudar. A tua palavra pode destravar mentes, corações e almas. A tua palavra pode nos fazer novas criaturas. A tua palavra pode mudar destinos nessa noite. Por isso, uma vez mais, eu te entrego os meus 5 pães e 2 peixinhos, que nada são nas minhas mãos. E eu peço que o Senhor multiplique e alimente a tua igreja, o teu povo nessa noite. A nossa mente pertence ao Senhor, o nosso coração é teu, todo esse ambiente pertence a ti. E que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, depois que Salomão morreu, o filho dele, Roboão, se levantou. Lembra que isso só para contextualizar. Davi foi rei, depois Salomão, e depois que Salomão morreu, Roboão se levantou. Era para tudo continuar bem, mas quando Roboão se levantou, ele colocou algumas medidas de governo que desagradou o povo. Ninguém gostou da cara dele. Então o povo se rebelou e o reino se dividiu, o reino de Israel se dividiu. Foi a partir daí que teve o reino de Judá e o reino de Israel. E a partir dessa linha, os livros de reis e de crônicas vão contar agora cada um dos reis que Israel teve e que Judá teve. Tudo bem até aqui? Agora a história que nós acabamos de ler está falando de um dos reis de Israel, chamado Acabe. E pensa numa praga braba, era esse cara. Pensa num cara endemoniado, endiabrado. Pensa num cara ruim, era Acabe. A palavra sua diz que ele fez tudo o que ele poderia fazer para tentar irritar Deus. Pensa num cara que tinha como objetivo de vida perguntar assim: o que eu vou fazer para irritar o Senhor hoje? Era Acabe. Adorava Baal, levantava altares a outros deuses, sacrificava crianças a Moloque, fazia tudo o que você imaginar de errado. Só que tem um trecho da palavra que a gente leu aí, que diz assim: como não bastasse Acabe ser tão mau, ele ainda escolheu por mulher Jezabel. Sabe aquele ditado que diz pior que tá não fica? Ficou. Acabe já era mau, já era uma praga. E ele escolheu nada mais, ninguém menos do que
Jezabel. Fala comigo pra você guardar. Jezabel. Israel. Ele escolhe Jezabel para casar. E quem era Jezabel? Se ele era endemoniado, Jezabel era um demônio e meio, 2 vezes mais. Jezabel era a mulher que tinha a arte da manipulação, das impurezas e das imoralidades na mão dela. Ela sabia como articular muito bem com palavras até levar uma pessoa a fazer o que ela queria. E aí, uma das coisas que me chama a atenção, não é ainda o primeiro ponto, eu tenho uma mensagem hoje bem curtinha e bem poderosa e profética para a tua vida, amém? Então, no pé. Mas um parêntese que eu quero fazer aqui é a fé de uma mulher, quando é depositada no lugar errado, ela acaba de desgraçar a casa inteira. As coisas já estavam ruins na casa de Acabe. Ele era o marido ímpio. Poderia ter casado com a mulher sábia que ia converter todo o reinado. Mas ele escolheu uma mulher que agora com as próprias mãos está acabando de destruir toda a casa. Sabe o que eu aprendo comigo com isso? Principalmente você, as mulheres que estão aqui, chamadas pelo Senhor. Você tem o potencial em Deus de reverter cenários. Você tem o potencial em Deus de converter toda a tua casa. Você tem o potencial em Deus de mudar o coração duro do teu marido. Mas você também tem o potencial no diabo de piorar o cenário. Você tem o potencial nas trevas de acabar de arruinar com a casa inteira. É por isso que você vê muitas vezes no cenário da igreja evangélica, a grande maioria aqui hoje são mulheres. Por quê? Aqui não é só no mapa, não. É qualquer igreja que você vai, lá na missa também, na igreja católica. Por que a maioria são mulheres? Porque a casa, ainda que o marido esteja mal, ainda que o homem esteja fragilizado, se a mulher estiver buscando, a casa ainda está de pé. Se a mulher estiver intercedendo, a casa ainda está indo, está acontecendo. Agora, o dia que a mulher diz assim, desistir, o dia que a mulher tira para fazer estágio de demônio, o dia que a mulher diz, ó Satanás, não precisa trabalhar hoje, porque hoje eu vou fazer o teu papel dentro da minha casa. A misericórdia, 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 misericórdia. Hoje não é um bom culto para ter muitas participações, mas vamos lá. Misericórdia! E às vezes a gente vê um cenário que a mulher, o marido tá lá, tá ruim, tá bravo, tá duro de coração, não quer saber de culto. É o marido botar o pé na igreja, começar a se converter, parece que a mulher muda. Antes a mulher tava, pô, vai pra igreja, vai orar, vai orar, vai orar, vai buscar Deus, vai buscar Deus. Meu Deus, você não quer saber de mim, só chorava. A mulher sofredora, sabe? O homem se converte, a mulher endemonia. Parece que trabalha contra agora o processo que Deus está fazendo na vida do marido. E você precisa entender, não estou pregando contra as mulheres, fique tranquilo, daqui a pouco pega para os homens. Você precisa entender que você tem um potencial em Deus, como mulher, de mudar ambientes. Você tem o potencial de, até mesmo de levar, mudar a direção que o teu marido talvez esteja numa direção errada. Você, como intercessora, pode mudar. Pastor, mas não seria insubmissão? Não, eu não estou falando mandar no teu marido. Estou falando para você mudar em Deus, em oração, o destino da tua casa. Agora tem mulheres que até aceitam que o marido seja o cabeça, desde que ela seja o pescoço. Que dite para onde o cabeça está indo, né? Não, irmã. Você não foi chamada para ser Jezabel. Você não foi chamada para destruir o destino da tua casa. Você não foi chamada para acabar de piorar o cenário que já está ruim na tua casa. E não existe nada pior do que para uma casa, para uma família, para um homem, para os filhos, do que ter uma mulher que só reclama, que só fala que as coisas estão ruins, que só reclama do processo que Deus não muda, que só desdém do marido que Deus a deu. Meu Deus do céu! Daí a pouco fica solteira, banguela, sem cabelo. Viúva. Meu Deus! Porque parece que o ser humano só aprende quando perde, ou não é? Não com você, diga amém.
Então, não pudesse as coisas piorar para Acabe, ele ainda escolhe uma mulher que vai destruir o destino dele. Veja bem com quem você escolhe para casar, viu? Você que já casou, ore, ore. Ore, Deus pode transformar corações. Você que ainda não casou, não tenha pressa, calma. Mas escolha bem. Porque um casamento errado pode frear o que Deus tem para a tua vida. Um casamento errado pode brecar aquilo que Deus te chamou para fazer. Um casamento errado pode acabar com o chamado que Deus te deu. E encalhado não é quem não casou. Encalhado é quem casou errado e agora não tem mais o que fazer, esperar a morte. Uhum. Uhum. Bom, não é sobre casamento hoje. Aí ele escolhe Jezabel para casar. Jezabel agora ensina, acaba de piorar todo o reinado. Traz Baal, traz adoração a outros deuses. Eles começam agora a colocar tudo liberado. Imagina comigo agora o tempo em que tudo é liberado. Pensa um eterno orém, um eterno intermédio. Pensa um eterno, né? Ninguém é de ninguém, vale tudo, sejam válidas todas as formas de amores. Meu Deus do céu, o reino está corrompido. Aí capítulo 17 vai dizer assim: então se levantou Elias, profeta, o tesbita, e disse: assim diz o Senhor. Eu quero falar hoje sobre verdades para todos os escolhidos. Eu tenho 4 verdades para todos os escolhidos de Deus sobre a face da terra. 4 verdades para balizar o seu chamado, a sua vocação, a sua vida hoje. 4 verdades eu tenho hoje para trazer para teu coração e para a tua vida. Primeiro, num contexto como esse, se levantou Elias, o profeta. Que contexto? O contexto em que tudo estava liberado. Os reis já queriam a perversidade. O governo já queria a perversidade. Mas aí eu te pergunto, o que você faria se tudo tivesse liberado agora? Qual seria a tua posição, por exemplo, se o nosso governo agora colocasse novas leis, novas liberações, e você usasse da desculpa de que porque a lei permite, agora eu posso? Como você iria se comportar? Talvez não hoje, porque o Brasil está espalhado de igrejas católicas, espíritas, evangélicas, e você conhece a palavra, você já conhece. Mas naquele tempo, qual seria a tua reação? Você iria se aproveitar da apostasia de todo mundo, Maria vai com as outras, já que todo mundo está fazendo, todo mundo está desviando, todo mundo está fofocando, todo mundo está se prostituindo, todo mundo está pegando os outros, todo mundo... Eu também posso me dar o luxo de fazer. E isso já foi provado cientificamente, isso já foi provado pela palavra de Deus, isso já foi provado em todas as áreas. Que o quê? Que quando tem uma maioria fazendo, e você está no meio daquela maioria, é muito difícil ficar frio. As más companhias corrompem os bons costumes. Qual seria a tua postura num tempo em que há apostasia, em que todos estão se espiando, em que todos estão se desviando, em que todo mundo faz o que quer? Naquele tempo, então, se levantou Elias. Mas e você? Por isso eu tenho a primeira verdade para te falar, para você receber. Primeira verdade, a tua mãe já te disse desde quando você era criança. Sabe qual é? Muito obrigado. Você não é todo mundo. Vamos falar de novo para você guardar? 1, 2, 3. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, meu querido. A primeira grande verdade para o escolhido de Deus, ele precisa saber: você não é todo mundo. E vai ter coisas que vai pegar só para você. Vai ter coisas que vai ser difícil só para você. Vai ter coisas que o processo vai ser mais longo só para você. Só porque você foi escolhido. Você não é todo mundo. Você não foi chamado para fazer o que os outros dizem. Você não foi chamado para fazer o que você deseja. Você não foi chamado para fazer o que você sente. Você não foi chamado para fazer o que você pensa. Você foi chamado para fazer o que a palavra de Deus ordena que você faça. Ah, mas eu tenho vontade. Vontade dá e passa. A gente tem muita vontade na vida.
A gente tem muita vontade de fazer loucuras que às vezes vêm na nossa mente, mas você é um escolhido de Deus. Você não pode tomar atalho só porque você está sentindo que está sofrendo. Você não pode tomar atalho só porque você está sentindo que a pressão está muito grande. Você é um escolhido de Deus. E se Deus tiver na sua caminhada, no seu processo, montes, vales, fornalhas, meu Deus, cavernas, vaso que quebra, vaso que restaura, vaso que quebra de novo, você é um escolhido de Deus. E você não é todo mundo. Sua mãe nunca esteve tão certa. Você não é todo mundo. Tem coisas que você não vai poder. Timóteo, eles podem. Você? Não. Timóteo, que eles se percam. Que eles se percam nos seus prazeres. Que eles se percam, que eles se esqueçam do que eles foram chamados para fazer. Que eles se esqueçam qual é o propósito que eu tenho para eles. Tu, porém, Timóteo, permanece firme, inabalável na palavra que eu te chamei. Prega, insta, a tempo, a fora de tempo, quer ouçam ou deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Viva a minha palavra. Seja norteado pela minha palavra. Porque você foi escolhido, Timóteo. Porque eu tenho uma grande obra para você, Timóteo. Porque eu tenho um grande chamado profético e poderoso para você, Timóteo. Você não. Eles podem. Mas, Senhor, aí parece, né, que quando é da nossa vez, a gente tem medo de Deus nos tomar como exemplo. Todo mundo pode dar uma desviada, todo mundo pode sumir, todo mundo pode aprontar, todo mundo pode fazer. Na tua vez, parece que acende um holofote na tua cabeça. Parece que Deus não pega como exemplo. Por quê? Porque você foi um Você não é do... Cutuque alguém aí, você não é do outro. Ah, por que você está mandando cutucar? Só porque você não gosta. Cutuca de novo. Você não é todo mundo. Só porque você tem raiva disso na igreja. Cutuca de novo. Você não é todo mundo. Meu Deus! Meu Deus! Você não é todo mundo. Quando Deus te chama, Ele tem o cuidado de selecionar o que irá te influenciar. É por isso que mais cedo ou mais tarde você vai ter que aprender que quem dita, o que vai te influenciar é Deus. Que você, onde você coloca os seus olhos, no tempo que você gasta, com quem você gasta, onde você anda, os lugares que você frequenta. Deus até permite de vez em quando você experimentar um gostinho de lá. Mas mais cedo ou mais tarde parece que vai afunilando, ele vai te cercando, o chamado vai te pegando de novo, o fogo vai ardendo novamente, você vai perdendo a graça nas coisas que não estão somando para o teu propósito. Porque você não é. Mas por que me parece que para eles estão indo de mal a pior e nada dá errado na vida deles? Saulo já disse isso. Não te compares com o ímpio. Não fique infeliz quando você vê o ímpio prosperando, o ímpio dando certo, a empresa do ímpio crescendo, a empresa do descrente, meu Deus, só está indo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E eu sou teu filho, Senhor. Por que que eu ainda estou no meio do olho do furacão, da prova, na unção de tatu? Quanto mais trabalha, mais fundo o buraco fica. Meu Deus, por quê? Por quê? Estou trabalhando e a cova só está aumentando. E aí Saulo nos responde, você sabe, ó meu filho, qual é o final. Aleluia. Você sabe que a glória do mundo hoje existe, amanhã passou. Tudo o que eles estão aproveitando, olhe para mim, eles estão aproveitando no presente. Mas você tem a eternidade. Você tem o porvir. A tua vida está oculta em Cristo e quando Cristo se manifestar, Ele trará consigo a nossa coroa, Ele trará consigo o nosso galardão, Ele virá e recompensará cada um segundo as suas obras. Tão somente fica firme porque você não é. Aleluia.
Fazer o quê? Fazer o quê se Deus te chamou para uma grande obra? Fazer o quê se no meio daquela emoção, daquele louvor, daquela pregação, você chorou e disse: eis-me aqui, Senhor. Conta comigo. E pega a sapata e levanta, descende. Fazer o quê? Você se ofereceu. Só que aí chega períodos da vida em que a música apaga, acaba, a luz apaga, o show se encerra, o palco não existe mais, não tem mais ninguém na igreja aplaudindo. Agora só tem você, o Getsemane e o Espírito Santo que te fez a promessa. Só tem você, o lugar da prensa e a boa palavra que queima nos teus ossos. Só isso, não tem mais nada. E é aí que a gente diz para o Senhor que nós ainda estamos com Ele. O grande problema não é Deus provar que está contigo. Ele prova isso todos os dias, você está respirando. O grande problema é nós que temos que provar. Ainda estamos com Deus? Ainda estamos jogando no time certo? Ainda estamos jogando no time certo, vencedor de Jesus Cristo? Ou o diabo aumenta o salário e a gente muda de time? Irmão, quem trabalha para Deus por bênção, recompensa e salário, a hora que o diabo aumenta o pagamento, você muda de time. A gente não trabalha por bênção, recompensa ou salário. A gente está com Deus por aliança, amor. Ah, meu Deus, eternidade, vida, dependência dEle. E se não tiver salário? E daí? Eu tenho aliança. E daí? Eu não estou por salário, eu não estou por bênção, eu não estou por aprovação humana, eu não estou por quantas pessoas estão comigo dizendo que eu sou bonito, meu Deus do céu. Pastor, como você é legal. Não. Seus cabelos estão mais loiros hoje. Não. Isso é bobeira. Guarda uma coisa no teu coração. Críticas e elogios não formam ninguém. Não aprove nem desaprova ninguém. Caminhe pela palavra. Segunda grande verdade que Deus tem para todo escolhido. E antes disso, lembra... Eu quero encerrar esse primeiro ponto. Você não é todo mundo. Um grande ditado que você deve ter ouvido também, ou da sua mãe ou do seu pai. Alguma vez deve ter dito para você assim, ó, passarinho que acompanha morcego, amanhece de cabeça para baixo. Então assim, meu querido, ó, tu é um passarinho escolhido? Tá na hora de você parar de acompanhar morcego. Acorda com a cabeça até inchada. Tá acompanhando quem, hein? Tá acompanhando o que para a tua vida? Tá andando em que lugar? Segunda grande verdade que Deus tem para você é o seguinte: você é a resposta de Deus para um lugar. Você é a resposta de Deus para um lugar. Agora, nesse contexto que eu acabei de introduzir, de falar daquela apostasia onde todo mundo fazia o que queria, então falou Elias. Deus tem suas respostas na terra. Deus tem as suas pessoas escolhidas na terra. E Deus escolheu naquele contexto Elias, um separado, um santificado, para ser resposta para aquele lugar. Elias foi resposta dos céus para Israel. Elias foi resposta de Deus para o povo. Hoje, você é resposta de Deus no lugar que você está inserido. Aleluia. Você é resposta de Deus na tua casa. Você é resposta de Deus no teu trabalho. Você é resposta de Deus nesta igreja, se você está aqui. Você é resposta de Deus na cidade de Vassouras. Você é resposta de Deus para o lugar que você está, onde Deus te permitiu estar. Você é a resposta de Deus. Não havia ninguém lá. Ninguém que tomasse coragem. Ninguém que profetizasse. Até que Elias começa a profetizar. Deixa eu melhorar. Você é a resposta de Deus na tua casa. Naquele contexto, o império ia continuar de mal a pior até que Elias se levantou. Na sua casa, não havia ninguém convertido até que você começou a profetizar.
Na tua família não havia ninguém para Jesus, até que você se posicionou e começou a ser resposta para aquela casa. No teu trabalho, era aquela coisa que você já conhece, cheio dos esquemas e dos jeitinhos que você conhece, e as pessoas depressivas e perversas do jeito que você conhece. Até que agora, depois de um culto como esse, você resolve, segunda-feira de manhã, ser resposta de Deus para o trabalho que você está. Se você não começar a profetizar, as coisas vão continuar como está. E é por isso que existe uma luta desgramada para que você não ore. Existe uma luta do inferno para que você... Já viu? A semana voa e parece que a gente não consegue tempo com Deus. Essa luta não é só tua, não. Essa luta é de todo mundo que foi escolhido por Jesus para fazer a diferença. Porque o diabo sabe, a hora que você para e começa a orar, as coisas começam a entrar em ordem. A hora que você para e começa a buscar a Deus, e começa a ler a palavra, e começa a liberar oração e profecia no teu trabalho, o diabo sabe que ele está perdendo território. É por isso que ele quer te distrair. É por isso que ele quer roubar o teu tempo com Deus. É por isso que é mais fácil você passar 2 horas na Netflix do que 15 minutos com a tua Bíblia aberta. Porque ele quer distrair você, ele quer roubar você. Ele quer puxar você para trás, do teu velho homem, a tua velha criatura. Mas não se esqueça, você é a resposta de Deus na terra. Tem pessoas hoje que Jesus conectou, não foi a mim que fui chamado a pastor, não. Tem pessoas hoje que Deus conectou com você lá no teu trabalho, pessoas que talvez eu nunca conhecerei. Pessoas da tua faculdade, da tua escola, que talvez eu não tenha acesso. Pessoas que vão olhar para mim e que não vão me ouvir, mas vão ouvir você. Lá no teu trabalho, você que lida com pessoas, com público, com clientes. Tem pessoas que passam pela tua vida todos os dias. E cada vida vale mais do que o mundo inteiro. Você tem a oportunidade de salvar pessoas. Você tem a oportunidade de chegar diferente na alegria do Espírito. Você tem a oportunidade de pelo menos ser gentil, educado. Educação não custa muita coisa, não. E não existe nada pior do que um crente infeliz, triste, mal educado. Ele difama. Ele diz que conheceu a pessoa que mudou a vida dele. Jesus Cristo me mudou. Tinha até a música antiga, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele diz que Jesus mudou ele, mas quando chega no trabalho, bom dia. Só se for para você. Cadê as coisas? Cadê? Vambora. Irmão, você carrega o Espírito Santo. Você é a resposta para o teu ambiente onde você está atuando. Pelo amor de Deus. Ninguém tem culpa dos teus processos, das tuas lutas, dos teus problemas. Se você está enfrentando tempo difícil no casamento. Ninguém tem nada a ver. Melhora essa cara feia. E quando for no trabalho, quando for sair, quando for lidar com pessoas, esqueça os seus problemas e lembra. Eu não sou todo mundo. E eu sou resposta de Deus para essa geração. Para de trabalhar azedo. Eu sou nova criatura! Fui batizado! Não pode de vinagre. Melhora um pouquinho. Deixa o Espírito Santo conduzir você um pouquinho. Deixa. Insiste até que seja verdade em você. Eu sei que às vezes as pessoas pedem. Não pede? Tem gente que vive com a gente, perto da gente, que de vez em quando pede um soco, não pede? Pede, é verdade. É verdade, eu convivo com pessoas que de vez em quando dizem, tu tá pedindo um murro. Tu tá pedindo um soco bem vidro, no meio do teu nariz. Tá. As pessoas pedem, às vezes tem dia que elas imploram, pelo amor de Deus, me bata. Tem dia que elas querem apanhar ou ser atropeladas. Mas não, insista. Espírito Santo, eu sou resposta para esse lugar. Eu não vou bater em ninguém. Eu não vou amaldiçoar ninguém. Ah, se a gente vivesse na antiga aliança em que a gente amaldiçoa e as ursas despedaçam.
Vai ter despedaçado metade do mapa. Você vê. Mentira. Você é a resposta de Deus. Agora preste atenção que eu quero te ensinar aqui. Preste atenção, não havia outro ambiente lá no trabalho, lá na família, lá no casamento, até que alguém resolveu ser resposta de Deus lá. O caos começou a se organizar quando alguém se levantou, quando alguém começou a profetizar, quando alguém disse dentro de casa, diabo, a partir de hoje a minha casa muda. Então a guerra foi travada, mas o ambiente começou a mudar. Agora preste atenção, tudo começa a mudar quando alguém começa a profetizar. Eu fui profetizado, você foi profetizado. Eu fui alvo de uma profecia. Alguém um dia disse para minha mãe, esse menino que você carrega será profeta. Alguém um dia disse, esse menino irá falar em nações, em lugares. Eu fui alvo de uma profecia, alguém se levantou. Mas qual era o contexto? Meu Deus, já te falei. Rua do Buraco Quente. Olha o nome da desgraça da rua que a gente nasce. Num lugar que não tinha nada para dar certo, daquela barreira destrói a casa inteira, acaba com tudo, diabo furioso com a gente. Mas ninguém pode escapar de uma profecia, pode passar meses, pode passar anos, pode passar semanas. Se você foi profetizado, essa palavra vai te encontrar. Se você foi profetizado de que você seria um salvo e você salvaria pessoas, essa palavra vai te encontrar, vai pegar você. Vai mudar pessoas através de você. Eu não quero mais as profecias que eu recebi. Você não morreu. Você ainda não morreu. E se você ainda não morreu, você está em tempo de viver tudo que Deus te mandou e profetizou sobre você. Aleluia. Aleluia. Você foi profetizado, então profetize agora. Profetize sobre pessoas. Profetize sobre os cabra ruins que você conhece. Profetize. Você vai ver essas pessoas se converterem. Você vai ver esses homens bravos, tudo sentando aqui chorando. Ah, ninguém dá jeito na vida do fulano. Só Jesus. Ainda bem que Jesus não desiste de ninguém. Sabe aquela pessoa que você fala? Fulano eu já entreguei na mão de Deus. Só Deus. Que bom. Jesus não desiste de ninguém. Aqui hoje, me ouvindo, tem um montão de gente ruim, que era ruim no passado. Brabo, matador, prostituía, traficava, meu Deus. Cheirava. Matava os outros, acabava com a vida dos outros, era peste. Mas Jesus entrou na tua. Porque alguém um dia começou a falar assim, ele me paga. Olha o crente como se vinga. Ó. Fulano me paga, eu vou orar por ele. Ele vai se converter, ele ainda vai vir para a minha videira, ele ainda vai me pedir conselho. Eu ainda vou ser servo dele na casa do oleiro, ele vai vir. Ele ainda vai chorar de meleca, abraçado comigo, recebendo uma profecia. Eu vou me vingar, você vai se vingar sim. Com toda pessoa que se levantou fazendo mal a você, se convertendo, mudando de vida através do teu bom testemunho. Tem nada de quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não tem isso não. Tem não. Já disse para você, o Senhor é meu pastor? Ok, se o Senhor é meu pastor, eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, a forma que a ovelha chega na mesa. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Qual a única forma que um cordeiro chega na mesa? Sendo servido. Né? Você foi chamado para ser servido. Agora, se você está sendo frito, assado, cozido, aí depende do processo de cada um. Mas você vai ser servido. Pastor, mas os outros estão falando mal de mim. Não tem problema não. Os outros estão me perseguindo. Os outros falta pouco dão na minha cara. Calma. Se te perseguirem, se te persegue, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque agindo assim, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça deles. E o Senhor te recompensará. Fica tranquilo. Os olhos, nada escapa dos olhos e dos ouvidos. Agora, a segunda coisa que eu quero te ensinar, com você ser resposta de Deus para um lugar, é o seguinte, tem muita gente que fica querendo, pedindo ao Senhor, Deus, eu quero, você me colocou aqui, mas eu estou doido para mudar.
Deus, eu quero mudar de igreja. Deus, eu quero mudar de cidade. Deus, eu quero mudar de emprego. Deus, eu quero mudar de faculdade. Deus, eu quero mudar. Já viu? Eu disse, número 1, que você é a resposta para o lugar que você está. Aí você quer mudar. Mas ouça, não é pecado mudar. O próprio Elias, Deus mudava ele de lugar constantemente. Ouça-me. Elias está agora no monte, dizendo, assim diz o Senhor. Capítulo 17, veio a palavra do Senhor Elias, sai daqui e vai para o ribeiro. Ó, mudança. Está no ribeiro, o Senhor diz, come e bebe, vem os corvos alimentar. Acaba a água do ribeiro, o Senhor diz, sai daqui e vai para Sarepta. Ó, segunda mudança, terceira mudança. Elias mudava frequentemente, mas o que você precisa entender, não perde isso agora. Antes de mudar, você já perguntou para Deus se você já encerrou o teu ciclo de resposta para o lugar que Ele te plantou? Você já perguntou, Deus, foi o Senhor que me plantou aqui. Foi o Senhor que me trouxe, agora eu quero mudar. Mas você já teve a ousadia de perguntar, Senhor, eu já servi tudo que eu tinha para servir nesse lugar? Eu já dei o melhor de mim? Eu já fui 100% tratado nesse lugar? Abençoado nesse lugar? Honrado nesse lugar? Eu já honrei 100% o teu nome nesse lugar? Por quê? Não é pecado mudar. Não é pecado ir embora. Não é pecado mudar de ambiente. Mas você já cumpriu o propósito para qual Deus te plantou aí? Antes de querer mudar? Porque senão, não é transição, é fuga. Porque senão, você não está transicionando na bênção do Senhor. De glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Você está fugindo uma vez mais. Só porque no lugar que você está, a fornalha acendeu 7 vezes. Então, antes de você querer uma mudança, que não há problema nenhum, pergunte para o Senhor, já acabou meu tempo aqui, Senhor? Eu já honrei o teu nome aqui, Senhor? Eu já fiz tudo o que o Senhor me mandou fazer aqui, Senhor? Porque se sim, pode me mudar de ambiente, pode mudar o emprego, pode mudar a casa, pode mudar a faculdade, pode mudar de igreja, pode. Desde que você termine o ciclo pelo qual Deus te plantou em cada lugar da sua vida. Agora deixa eu te explicar. Olha só. Por que eu digo sobre fuga e sobre fechar o ciclo de Deus nos lugares que Deus te mandou? Vou falar de 2 lugares que Deus mandou Elias. Primeiro, o ribeiro. Deus mandou Elias para o ribeiro. O que aconteceu lá? O Senhor disse, come e bebe. Dia bom. Se alguém chega para você e diz assim, coma, bebe e dorme. O que é isso para você? O besouro Vitória. Dormir até meio-dia, comer do bom e do melhor e dormir de novo. Pensa aquele dia, segunda-feira é feriado. Aleluia. Vai comer e vai dormir. Oh, glória. Dia bom. Lugar chamado ribeiro. Dia desfruta. No dia bom a gente desfruta. No tempo bom a gente desfruta. Desfruta do que é bom. Desfruta. Mas de repente, as águas do ribeiro secaram. Sabe o que o Senhor falou para Elias? Elias, agora levanta que eu estou mudando você de estação. Agora você vai para Sarepta. Agora pega. Sabe o que significa Sarepta? Crisol. Eu não sei se você já trabalhou com joia, se você já trabalhou com ouro, com prata, mas o crisol, um recipiente geralmente de aço, que é colocado dentro dele um conteúdo metálico, pode ser, e ele é acendido à pressão, a um calor que faz um conteúdo que está dentro derreter e mostrar a sua natureza. Vou ignorar. Elias estava no dia bom. A palavra de Deus muda ele de lugar. Foi a palavra que te mandou mudar de lugar. Vai para Sarepta. Sarepta, na língua dele, Sarepta, bonito. Agora, traduz. Crisol. Elias, eu vou provar você.
Elias, eu vou provar o que tem na tua mente. Eu vou provar o que tem no teu coração. Eu vou provar você em todos os extremos, em todas as áreas da tua vida, porque eu quero que está dentro e que você tem dentro venha para fora. Estação do crisol. Sabe o que a palavra nos ensina? Abra a tua Bíblia, Provérbios 17, 3. Coloque aí na tela, por favor, Provérbios 17, 3, para que você nunca mais esqueça do que o Senhor está fazendo, possa ser que o Senhor esteja fazendo com você. Olha o que está escrito aí. O crisol prova a prata. Você não achou, vou te esperar. Provérbios 17, 3. Se você achou, diga glória a Deus. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O que está acontecendo agora, Elias? Eu te mandei para esse lugar. Mas aí você está achando que só porque o crisol aumentou o fogo, Senhor, vê um emprego melhor? Senhor, vê um lugar melhor? Senhor, vê uma empresa melhor? Senhor, vê uma família melhor? Senhor, vê uma mulher melhor? Pelo amor de Deus. Senhor, vê um marido melhor? Senhor, vê uma igreja menos chata? Meu Deus, vê um pastor mais legal? Então Deus não pode te provar? Então Deus não pode mandar fogo na tua alma, fogo no teu coração para provar o que você carrega? Não. Então na vida do crente são flores, plumas e paetês. Meu amigo, eu quero te lembrar que para essa Bíblia de papel chegar na tua mão, ou no teu iPad, no teu celular, não importa. Eu quero te lembrar que cristãos morreram assassinados por leões no Coliseu. Eu quero te lembrar que cristãos foram assassinados por amar a Jesus Cristo. Foram mortos por não negar o nome do Senhor. Eles não perderam emprego ou dinheiro, não, meu querido. Eles perderam a vida, filhos, crianças, famílias e mulheres. E eles não negaram o nome do Senhor. E no teu primeiro momento de prova, Deus, me tira daqui, por favor. Frouxo. Para de ser frouxo. Para de ser frouxo. Apóstolo Paulo não entraria na maioria das nossas igrejas. Pedro não entraria na maioria das nossas igrejas. Dos movimentos, das conferências que você vê bombando por aí, Paulo não ia pregar lá. Ah, mas tem muitos jovens que ainda não são. Ah, irmão. Quando a gente é criança, a gente acha isso espetáculo. Quando a gente cresce, a gente vê que o evangelho não é lá só isso, Brano. O poder de Deus é bom, a gente se diverte no poder de Deus, mas eu quero saber da tua vida. Eu quero saber quando a luz apaga. Eu quero saber quando a prova chega. Eu quero saber quando você tem a oportunidade de negar o nome do teu Senhor. Peraí, eu estou falando de evangelho, mudança de mente. Boas notícias, nova criatura. Peraí. É muito bom ser feliz quando tudo está dando certo. Mas e quando o Senhor te manda para a estação do crisol, que Ele está provando você? Ele está apertando você. Não é o diabo, eu te prometo. Diabo não aperta ninguém assim. Porque o diabo sabe, se ele aperta, você corre para Deus. O diabo não é, ele é estrategista, ele não é burro. O diabo, ele já te disse, ele te ilude, ele te faz achar que está tudo bem, ele te dá uma alegria momentânea, mas Deus não, ele te aperta. Ele tira a ilusão. Ele leva você a um lugar de dependência da voz dele, de mais ninguém. Aonde ele te sustenta. Aonde ele dita qual vai ser o teu próximo passo, não os outros, não a pressão da tua vida. Meu Deus, é Deus que nos prova. Pastor, mas eu estou triste, isso deixa a gente triste, eu sei. Hebreus diz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Sede contente. Agradecidos ao Senhor por aquilo que Ele já permitiu você desfrutar. Às vezes o nosso mal é que a gente quer muito. Parênteses. É sempre uma roupa melhor. Não tem problema, tá? Só estou falando que é o nosso mal, da nossa mente, do nosso século. É sempre um carro melhor, uma roupa melhor, um celular melhor. Meu Deus. É sempre lugares mais chiques, mais caros. Viagens. Uau, eu não estou falando que você tem que andar de qualquer jeito.
Mas às vezes a ambição do nosso coração nos engana, nos rouba de uma vida contente com Jesus. Então, assim como o crisol prova a prata, o forno, o ouro, o Senhor prova os corações. Elias, se você já serviu como resposta absoluta de Deus no lugar que você está, peça a Deus para que você mude. Mas se não, se você ainda tem resposta para dar no lugar que você está, não queira fugir. Deixa Deus tratar você. Deixa você ser uma resposta onde você está. Deus é contigo. Quer saber a boa notícia? O clima não fica assim pesado, não. A boa notícia é: Deus te sustenta aonde Ele planta. Deus te sustenta aonde Ele direciona que você finque as tuas raízes. Deus sustenta você. Deus sustenta o que você precisa. Os céus sustentam tudo o que é necessário para o processo que você está enfrentando. Para o processo que você está atravessando. São os próprios céus que liberam provisão sobre você. Não estou falando que é plano de Deus você viver uma vida de miséria. Não é isso. Mas é o próprio céus, o próprio Deus que sustenta você quando você é obediente à voz do Senhor. Aleluia. Você é a resposta de Deus para um lugar. Terceira. E aqui eu quero que você preste atenção, a gente está indo para o fim. Terceira verdade de Deus para todo escolhido é: não se assuste, por favor. As trevas estão contra você. Pense. As trevas estão contra você e eles irão trabalhar para tentar parar você. Eles irão trabalhar para tentar com que você pare, com que você abandone o projeto de Deus para a tua vida, com que você se canse, com que você fique estafado, com que você desista, abra mão, pare no meio do caminho para que você vá embora, suma, desapareça. As trevas estão contra você, mas eu preciso que você entenda que tem guerras que se levantou na sua vida só porque você foi chamado. Só porque você é o escolhido, tem guerras específicas para você. Porque se você não fosse escolhido e chamado, talvez as coisas estariam tudo tranquilo. Se você estivesse no time de Satanás, talvez estaria tudo tranquilo. Mas como você está no time do Senhor, como você foi escolhido para uma grande obra, então existem guerras que as trevas estão tentando travar para que você desista do que Deus tem para você. Elias poderia curtir a apostasia do reino de boa. Ninguém ameaçaria ele. Jezabel não ia ameaçar. Acabe não ia ameaçar. Mas um dia Elias disse: assim diz o Senhor, eu me posiciono contra o sistema. A guerra foi travada, meu amigo. Sabe o que quero dizer com isso, trazendo para os nossos dias? Por exemplo, imagina, se Elias não tivesse liderado, se Elias não tivesse dito sim ao chamado, se Elias não tivesse discipulado pessoas, se Elias não tivesse pregado o evangelho, se não tivesse se casado e constituído família, no teu caso, se fosse um crente que não fede nem cheira, um crente meia boca, se ele não tivesse tomado posicionamento, atitude, não teria guerra. Mas ele escolheu dizer sim. Ele escolheu liderar, discipular, se converter, pregar, ajudar pessoas, remar contra a maré, ir na direção oposta. O dia que você disse sim na tua casa para Jesus, a guerra foi travada. As trevas estão contra você. As trevas querem parar você, querem recuar você. É por isso que você precisa discernir que de tempos em tempos vem aquele cansaço que você não sabe explicar. Não é falta de B12, vitamina D. Às vezes pode ser, mas nem sempre é. Aquele cansaço, aquela angústia, aquela tristeza, sabe? Deus, estava tudo bem. Que crise é essa do nada? Que pensamento de existência é essa do nada? Que vontade de... Meu Deus, que loucura é essa? As trevas querem parar você no teu chamado.
Porque eles sabem que você foi chamado desde o nascimento. Você foi selado desde o ventre da tua mãe para um propósito. Você foi levantado como um libertador, uma libertadora da tua casa. Ah, mas eu nunca vou pegar um microfone para pregar, não tem importância. Você pode achar que não vai pregar, mas pelo menos você é libertador da tua família, da tua descendência, dos teus filhos, da tua casa, das pessoas que lhe conhecem. Eu não estou dizendo que você tem que pegar o microfone e pregar. Eu estou dizendo que você foi chamado por Deus para uma grande obra. Você foi chamado por Deus, por exemplo, para não continuar o mesmo histórico que tiveram os teus pais. Olha os teus pais aonde pararam. E eu não estou falando mal deles, com respeito. Mas olha as feridas que eles tiveram, olha os seus avós. E sabe qual é o plano das trevas? Fazer com que você chegue na velhice igual os teus pais, igual os teus avós, igual os teus antepassados. E que você morra pelo meio do caminho também. E que você pare nas suas feridas também. Mas não será assim com você. Não será assim com a tua casa. Não será assim no teu casamento. Ah, os meus pais se separaram, os avós se separaram, mas você tem aliança com Deus? Você tem aliança com Jesus no teu casamento? Não. Ah, mas você não é todo mundo. Você tem uma grande obra. As trevas estão contra você. Eles querem te roubar. Eles não querem que você ore. Eles não querem que você jejue. Eles não querem que você adore a Jesus. Parece coisas tão simples, né? Que se falaram domingo à noite numa igreja. Mas às vezes a igreja esquece isso. E a pior coisa que existe para uma igreja é ela esquecer que existe inimigo. E que não são pessoas. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo. O diabo não quer que você deixe de acreditar nele, quer que você esqueça que ele está trabalhando 24 horas. Porque se você esquecer que Satanás não dorme, que Satanás trabalha 24 horas para derrubar a tua casa, que os demônios trabalham 24 horas para te dar uma rasteira e a queda ser grande. Se você esquecer disso, você vai parar de vigiar. Você vai parar de orar. Você vai parar de jejuar. Você vai parar de prestar contas da tua vida para algum líder. Você vai achar que já sabe tudo, que já é poderoso. E quando você menos esperar, Satanás te dá uma rasteira. Porque você perdeu a humildade, a prestação de contas. O que é a prestação de contas? É prestar contas de tudo. Ó, a minha vida é essa. Ó, eu agi assim. Ó, eu agi errado. Ó, eu preciso de ajuda. Ó, esse é meu podre. Ai, irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é libertador. Isso é bom demais. Agora, se as trevas estão contra você, você precisa entender o seguinte, que tem guerras que você está enfrentando e que você precisa usar as armas espirituais que Deus colocou para você. Tem armas que são espirituais, não são carnais, e você precisa se atentar a isso. Como, por exemplo, o jejum e oração. Mateus 17, 21, não precisa abrir. Ali, um pai trouxe o seu filho, o jovem, a libertação do jovem lunático, não sei se você lembra dessa história. Aquele pai trouxe aquele jovem para os discípulos de Jesus expulsarem o demônio. Tinha 12 discípulos, nenhum dos 12 conseguiu expulsar o demônio. Aí chega Jesus e diz, ah, meu Deus, vocês são de pequena fé, hein? Até quando eu vou suportar vocês? Jesus disse, sai dele. O demônio, sai. O demônio jogava o menino no fogo e na água. Queria destruir a vida do menino. Jesus só disse, sai dele. Aí depois que passou a libertação, chega os 12 para Jesus e diz assim, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? O que Jesus respondeu? Por causa da pequenez da vossa fé. Mas esta casta não sai senão por jejum. Aí a gente acha que o jejum e a oração era para endemoniar. O jejum e a oração... Você já viu um endemoniado jejuar? Um endemoniado faz um jejum para você se liberta. Ele está sem controle, ele está endemoniado. Para que Jesus estava mandando jejuar? Porque a casta que Jesus estava falando era a casta de falta de fé. A pequenez da vossa fé. A vossa incredulidade, esse demônio de incredulidade que está tomando a mente de vocês,
só sai o dia que vocês voltarem ao jejum e à oração. Aí vocês conseguem expulsar os demônios. Então existem guerras que você está enfrentando, que as trevas estão contra você, que você precisa voltar a se fortalecer com as armas corretas. Adoração, jejum, oração, leitura da palavra, a tua fé será fortalecida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a hora que a tua fé for fortalecida, duvido que você não levanta a mão na tua casa e manda tudo que é diabo embora. Aleluia. Quando você está tristinho, tô tristinho. Tô borocochosinho. Aí o diabo pinta e borda na tua casa. Tem capeta pendurado no lustre, pra tudo quanto é lado, né? Atrás do sofá. Você vai deitar, vai dormir, tem um escondido no pé da cama. Misericórdia, tá amarrado, uma hora vamos saber. Aí, tá lá o diabo tudo aprontando com a tua casa. Por quê? Tu tá tristinho. Tá borocochosinho. Não tá conseguindo. Ninguém gosta de mim. Que tempo difícil. Reclama, só reclama. Aí o dia que você vem e você começa a orar de novo, Deus, tem misericórdia. E geralmente a gente começa assim, né? Juntando os caquinhos. Quebrado na presença do Senhor. Deus, me ajuda, Senhor. A lágrima, esconde. Aí você vai e pede perdão, umas meia hora pedindo perdão. Você acha que Deus é surdo, pede perdão 10 vezes. Deus lhe perdoa de novo. Deus é surdo, ele já te ouviu. Deus me perdoa de novo. Aí daqui a pouco você começa a adorar. Aí daqui a pouco você começa a orar em língua. Choralamandará. Daqui a pouco você... Quer saber de uma coisa? Tudo que é diabo vai embora da minha casa agora em nome de Jesus. Assim, lá. Aí começa a voar capeta para tudo quando é lado pela janela. Os anjos do Senhor já descem arrancando da espada, limpando a tua casa, vassoura de fogo. Parece que passa um vento do espírito da tua casa. A mulher já chega pianinha pedindo perdão. Os cachorros param de latir. Meu Deus! O filho já está lavando louça. Jesus, amigo. Oh, aleluia! Oh, glória! Por quê? Porque você fortaleceu a tua fé. E a tua fé fortalecida liberou uma nova atmosfera na tua casa. Meu filho, aprenda, é assim. Isso até quando? Até Jesus voltar ou você morrer. Fortaleça a tua fé. As trevas estão contra você. Aí, quando isso acontece, guerras em cima de guerra, guerra em cima de guerra, guerra em cima de guerra, acontece a crise de Jeremias. Lembra da crise de Jeremias? Jeremias capítulo 20, o verso 9. Jeremias só está tomando burdoada, olha para mim. Jeremias está pregando 40 anos, nada está acontecendo. Só toma burdoada na cabeça. Chega uma hora que Jeremias diz assim para Deus: Deus, eu cansei. Eu não quero mais não. Eu não quero mais pregar. Aí Deus pergunta: por que, Jeremias? Porque eu prego 40 anos, ninguém me escuta. O povo é ruim de coração. As pessoas, meu Deus do céu, não quero, Senhor. Eu cansei. Eu não quero mais. Eu não quero ministério. Eu não quero pregar. Eu não quero pessoas. Eu não quero liderar. Eu não quero. Eu só tomo burdoada, eu só tomo guerra, eu só tenho fornalha. Deus, eu não quero. Mas na mesma frase, vírgula, mas eu não consigo. Por que, Jeremias? Você não vai desistir não, Jeremias? Eu não consigo. Querer eu quero, mas eu não consigo. Por que, Jeremias? Porque o teu fogo, o fogo da tua palavra, arde nos joelhos. Queima dentro de mim. Jeremias 20, verso 9. Se eu disser, não pregarei mais, não mencionarei teu nome, não falarei mais, é como se um fogo queimasse dentro do meu peito. Eu estou cansado, Jeremias disse, mas eu não posso conter esse fogo. Lembra que para todo estágio de cansaço que você enfrenta, existe um fogo fresco do Espírito para renovar. Olha para mim. Para não. Desiste não.
Não abre mão, não. Não estava planejado eu vir aqui hoje. Eu não iria vir. Te garanto. Mas eu vim aqui só para poder dizer para alguns: não para, não. Não desiste, não. Não abre mão, não. E alguns que precisavam de uma resposta que Deus ouve. Deus toma conta. Deus me encontra no fundo do poço. Me encontra no fundo da caverna. Me encontra no fundo da minha amargura, da minha depressão. Não para, não. Você não é todo mundo. As trevas estão contra você porque você tem um grande chamado. Não para, não. Não para, não. Com os olhos cheios de lágrimas mesmo, diga para quem está do teu lado, não para, não. Diga para outro assim, assim, para o outro assim, profeta, não para, não. Fala para o outro, fala, Jeremias, não para, não, Jeremias. Diga, Jeremias, Deus é contigo, Jeremias. Pastor, se as trevas estão contra mim, eu estou enfrentando esses ciclos de guerra, então o que eu posso fazer? Tiago capítulo 4 e verso 7. Anote para você não esquecer, para você ler, para você orar. Marca na tua Bíblia. Tiago capítulo 4 e o verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, mas eu estou resistindo. E ele não está fugindo, mas eu te pergunto, primeiro, você já sujeitou a Deus? Porque o texto é claro. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Depois tu parte para a briga. O que é sujeitar a Deus? Você está dizimando? Você está ofertando? Guerra na área financeira. Como vai os altares da tua economia? Você está levantando a Deus? Você está dizimando? Você está ofertando? Você está pagando quem você deve? Pelo menos você está procurando para conciliar. Sujeitável a Deus, ó. Sujeitáveis a Deus. Senhor, não é porque eu quero, é porque o Senhor mandou. Ok, sujeitai-vos. Ah, sujeitai-vos a Deus. Já foi lá lidar com aquela desavença, com aquela pessoa? Pedir perdão? Não, mas não fui eu. Não. Jesus disse, se tu vier ofertar e tu lembrar que teu irmão tem algo contra você, vai eu tirar a paz da tua noite, ó. E você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta no canto e vai primeiro reconciliar com ele, porque senão eu não recebo a tua oferta. Vai lá, lida com a desavença. Vai orgulhoso mesmo. Vai, pega o orgulho e leva com você assim, ó. Vem orgulho, vem comigo. Nós vamos pedir perdão para aquele cara, aquela peste hoje. Aí você diz, peste, irmão. Eu estou aqui humildemente para te pedir perdão. Sujeitai-vos a Deus. Ah, mas parece que as coisas não estão fluindo aqui nessa igreja. Você já parou de falar mal de mim? Onde você se viu, lá que você é louco, querer fluir na unção na igreja que eu sou pastor, descendo a língua em mim? Você acha que os céus é burro? Você acha que os anjos são retardados? Não, você está rindo, mas eu estou falando sério. Você acha mesmo que você vai fluir em unção aqui? Os céus ouvindo a sua fofocaiada a meu respeito? Não, irmão, o céu não é burro nem retardado. Já parou? Aí o dia que você para de falar, de se ofender comigo, volta a alegria. Não é porque eu sou Buda, místico, mago, Satanás. Não sou nada disso, não. É porque Deus não quebra princípios. E Deus estabeleceu as suas autoridades. É simples. A gente tem dois caminhos. A gente se é direito. Todo mundo fica feliz. Ou você acha que, deu meu tempo aqui, quero ir embora. Amém, é lindo também. Mas a gente precisa se alinhar para andar todo mundo feliz aqui, né? Minha vida travada, não sei porquê. A língua funcionando. A língua. Falando mal do irmão, mal da diaconia, mal dos outros, mal da liderança, mal do líder. Mal do pastor, mal da pastora, mal do fulano de tal. Lachon Hará está pegando você. Sabe o que é Lachon Hará? A antiga aliança, a pessoa quando falava mal de pessoas, fofocava contra autoridades, ela ficava leprosa.
Hoje a lepra acontece na alma, confusão na mente, confusão no espírito, emoções travadas, cansaço exacerbado, sem explicação. Veja aonde a tua língua está quebrando a vida dos outros. Porque você acha que está quebrando a vida dos outros, você está sendo quebrado pela tua língua. Te converte treva, terra seca. Lembra da pastora Nadir? Para com isso. Tu é crente? Tu é convertido? Tua língua tem poder? E Deus não quebra princípios. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, Senhor, a minha vida está alinhadinha contigo. Pelo menos eu estou tentando. Vem o segundo passo. Agora sim. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás não pode brincar e resistir com quem está alinhando a sua vida pela palavra. Com quem está se humilhando, pagando as suas contas, pedindo perdão, se reconciliando, se santificando, prestando contas do que está fazendo. O diabo não pode ficar na vida de uma pessoa assim. Você pode dizer amém? Amém. Última verdade para você receber o total de Deus nessa noite. Última verdade para todo escolhido do Senhor. Eu disse agora que as trevas estão contra você, certo? É a terceira verdade. Quarta e última verdade. Porém, os céus estão ao seu favor. Se as trevas estão contra você, os céus estão ao seu favor. Sabe por que os céus estão ao teu favor? Porque você não é todo mundo. Olha, agora faz sentido. Sabe por que os céus estão a seu favor? Porque você é uma resposta de Deus para o lugar que você está. Sabe por que os céus estão a seu favor? Porque as trevas estão contra você. Sabe por que os céus estão a seu favor? Porque você é chamado pelo nome de Jesus Cristo para fazer a diferença. Amém. Os céus estão a seu favor. Posso te provar isso? Elias, com tudo isso que a gente pregou, ele foi uma resposta para aquele lugar. Ele não era qualquer um. As trevas estavam contra ele. E Elias fez o seguinte. Resumindo, ele levanta, vai para o Monte Carmelo. Ele desafia 850 profetas. 400 de Baal, 450 de Azera. Ele desafia, você já conhece a história. Os profetas começam a fazer dança da chuva, nada resolve. Começa a se mutilar, a se cortar, nada resolve. Quando chega 3 horas da tarde, Elias diz, acabou a palhaçada, agora eu vou orar. Elias restaura o altar, porque toda a ação de Deus na nossa vida precede primeiro o quebrantamento e arrependimento. Sem quebrantamento e arrependimento, Deus não vai agir. Se quebranta e se arrependa, fogo cai do céu, ok? Elias corrige o altar, ele conserva o altar, ele traz arrependimento, manda molhar 3 vezes, joga água, a melhor oferta de remissão que ele poderia fazer naquela época. E aí Elias agora faz 30 segundos de oração. Responde-me, ó Deus, responde-me. Para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. O cara mal termina de orar, caiu fogo do céu. Consumiu todo o holocausto. Aí Elias disse assim para os caras que estavam com ele, agora vai morrer geral. Não vai escapar um. Passa da peixeira agora todo mundo. Ele detona 850 profetas num dia só. Mata todo mundo. Todo o povo de Israel se dobra com o rosto no chão e diz, só o Senhor. Aleluia! Mas tu acha que as trevas vai deixar barato? Um homem, um avivalista, que trouxe avivamento para uma região. Tu acha que Satanás ia deixar esse cara barato assim? Por isso que eu digo, as suas guerras são do tamanho do seu chamado. Onde há concentração de poder, há concentração de demônios. Pensa. Aí, o que acontece? Depois de Elias fazer isso tudo, olha o que a Jezabel, aquela que eu te falei no começo, diz para ele. Capítulo 19 de 1 de Reis, versículo 1. Acabe, o marido frouxo, bobão, que não era cabeça coisa nenhuma. Acabe, o bobão, foi chorar as pitangas para Jezabel.
fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Imagina a cena. Amor, o profeta bem brigou comigo. Tudo quanto Elias havia feito. E como matara todos os profetas à espada. Olha o verso 2 agora. Você vai entender por que os céus estão a teu favor. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles, desses profetas. A ousada da Jezabel, vendo tudo o que Elias fez, trouxe afronta sobre o escolhido do Senhor. Porque é assim que as trevas agem. As trevas, elas não se intimidam quando você está indo bem na igreja, quando você está indo bem no ministério, quando você está indo... Não, está fazendo devocional, elas não se intimidam, não. Elas tentam intimidar você. Elias era homem de Deus. Ele não era todo mundo. Ele era a resposta para uma geografia. Agora, um demônio, numa pessoa, Jezabel, está dizendo: eu te dou 24 horas de vida. É exatamente o que está acontecendo. Jezabel deu para ele quanto tempo? Não, me ajuda a pregar. Deu quanto tempo? Porque ela disse: se amanhã, a estas horas, eu não fizer isso com você, que os deuses me curam. Eu vou te matar. Em outras palavras, o império das trevas deu 24 horas para Elias. Agora, olha que interessante. O diabo disse: tu vai morrer amanhã. Eu vou pegar você. Aumentou o nível da afronta e da intimidação. Por que você acha que Elias foi tomado aos céus num redemoinho de fogo? Por que você acha que Elias, o próprio fogo do céu desceu para levar Elias para estar na eternidade com o Senhor? Porque as trevas deram 24 horas. E disse: em 24 horas tu morre. Já se passaram mais de 3.000 anos. E até hoje Elias morreu. Até hoje não conseguiram matar o Elias. Nem Jezabel, nem Acabe, nem outro rei, nem nenhuma outra espada, nem nenhuma outra praga, doença, matou Elias. Por que Deus tomou Elias para morar com ele e ele não passou pela morte? Porque Deus quis, em primeiro lugar. Segundo, só porque o inferno afrontou. E tudo aquilo que o inferno traz como afronta para a tua vida, o céu desce como favor para quebrar o que o inferno disse. Tem coisa que você vai desfrutar que é só porque o inferno disse que ia dar errado. Só porque o diabo disse que tu ia parar, teu ministério ia falir, teu casamento ia romper, você ia ficar ferido igual os outros ficaram. Só porque o diabo disse, existe uma unção poderosa que desce do céu para dizer: com você não. Não tem a ver com você, tem a ver com a vingança do Senhor sobre o seu inimigo. Tem a ver com a vingança do Senhor contra as trevas. Então deixa as trevas falar. Deixa as trevas intimidar, deixa as trevas perseguir, deixa as trevas levantar mentiras contra você. Pega tudo isso e mostra para o Senhor. Porque os céus descem só para provar que o inferno é real. Só para provar que o inferno não dita o teu futuro, mas a palavra que vem da boca de Deus. Aleluia. Agora, pastor, como saber? Você pregou essa palavra toda, uau, glória a Deus, eu recebo, mas aqui na minha cabeça está martelando: será que eu sou um escolhido? Porque eu disse verdades que todo escolhido precisa ouvir. Você pode estar se perguntando no final da pregação: será que é para mim? Será que eu sou mais um? Será que eu sou um escolhido? Eu sou um vice-treco do subtroço que estou aqui no domingo à noite ouvindo essa palavra? Será que os céus sabem quem eu sou? Eu vou te provar que você não escolheu. Primeiro, João capítulo 15, o verso 16. Agora eu queria a velocidade da Corsa. Põe na tela, por favor. João 15, 16. Eu quero provar que você é um escolhido. Pode ser um pouco mais rápido, pessoal aí da mídia? Obrigado. Prova número 1. Não, Jesus falando: não me escolhestes vós
a mim. Mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que fades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vou no conceder. Não foram vocês que me escolheram. Vocês estão achando que foram vocês que escolheram vir para o meu time? Vocês que vontade de ir naquele culto, que vontade de levantar a mão e aceitar Jesus. Você só teve essa capacidade, porque primeiro eu escolhi você. Você só tem a capacidade de sair da tua casa e vir nesse culto, nessa noite, porque Jesus te permitiu vir. Porque ninguém vem a mim se o Pai não trouxe. Se você está aqui, você é o escolhido. Se você está ouvindo essa mensagem, o Evangelho está chegando ao teu coração, você é sim o escolhido de Jesus. Amém, Senhor. Número 2, provando que você é um escolhido, Atos 2:39. Atos dos Apóstolos 2:39 é uma segunda promessa para você. Porque a promessa do Senhor vos diz respeito a vocês, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. A promessa não era só para os judeus, não era só para os 12, não era só para os apóstolos, é para todos os que estão longe, todos quantos Deus chamar. E isso inclui você. E por último, se você ainda tem dúvida, se você é o escolhido pelo Senhor, Romanos 10:13, aqui eu termino. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa esse versículo aí, pai. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda tinha dúvida que Jesus chamou, que a promessa era para quem está longe, você tem uma última opção agora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, sabe que o original da palavra invocar tinha que ter uma coisinha a mais? O original da palavra invocar significa deixar-se pôr um sobrenome. Muito interessante. E quando que você coloca um sobrenome novo? Um exemplo. Quando você se casa. Por exemplo, alguém um dia vai ser a senhorita Novaes. Sabe? De sobrenome. Casou? Você coloca um sobrenome, isso é invocar, deixar vir sobre você um sobrenome, quando você faz aliança com quem você está chamando. No caso, o texto está dizendo, se você decidir hoje ter aliança com Jesus, chamar Jesus para conduzir a sua vida e deixar ele pôr o sobrenome dele, que é santo, em você, então você será salvo. Isso fará de você um escolhido. Isso fará de você alguém que não é todo mundo. Alguém que é a resposta para uma geografia. Alguém que as trevas até estão lutando contra você. Mas alguém que os céus estão trabalhando ao seu favor e a favor da sua história. Quem entendeu isso? Amém. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero que você feche a sua Bíblia. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora, por favor, feche os teus olhos. Porque eu acredito que o Senhor pode ser uma resposta, pode trazer uma resposta para o teu coração nessa noite. Amém. Feche os teus olhos. Quebrando o teu coração, nesses minutos finais, eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agora. E cremos que aquilo que foi profetizado, aquilo que foi pregado, aquilo que foi falado nessa noite, encontrou o coração de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite. Não somente os que estão aqui, os que irão assistir depois, os que irão ouvir depois essa mensagem. A tua palavra é atemporal, alcança eles também. Mas agora eu te peço, Senhor, venha com o teu sopro, com o teu vento impetuoso. Venha com a tua unção, com o teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Senhor, derrama do teu favor, do teu toque agora.
Ó Pai, eu oro por aqueles que estão enfrentando processos, guerras, aqueles que acharam que o destino seria a desistência, seria parar na beira do caminho, seria fechar as portas da empresa, seria abandonar o casamento, seria mudar de igreja, sair de Vassouras. Não! Esse não é o destino final. Senhor, nós declaramos a Tua palavra agora. Nós declaramos a Tua verdade agora. E se Jezabel se levanta com afronta, o Senhor tem a sua resposta. Os céus têm o seu favor. Os céus têm o seu toque fresco. E eu oro, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Ministra o Teu fogo fresco, Senhor. Assim como o Senhor fez com Jeremias, ainda que cansado, ainda que, Senhor, pensamentos de desistência, o Teu fogo veio sobre ele. O Teu fogo renovou o interior dele. E eu te peço, Senhor, que o Teu fogo renove as mentes, o Teu fogo renove os corações, e que haja novo ânimo, novas forças. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso.